dois Nessa pontos. janela, não. Vamos falar nomes aqui, porque o torcedor Vasco fica bolado comigo. Não acho que a bola tem que cobrar a diretoria. Mas eu acho ruim. Não acho o time ruim, não, tá? Agora ele... Calma, Cantarelli. Calma que a gente vai chegar lá. Calma. Mas antes, família vascaína, vê se pode. Ô, vida, eu tô com medo do jogo de segunda-feira. Sampaio Corrêa. Você viu o que o Vasco arrumou pra gente? Aí, tá na tela. Classificação do Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa acabou de ganhar do Madureira e entrou no G4. Tá com 12 pontos. O Vasco com 13. Ah, Thiagão, você tá exagerando, irmão. Tá maluco? Sampaio Corrêa. Família, eu vou te falar uma coisa. A maneira que o Vasco jogou contra a Volta Redonda e contra o Série C, eu sinceramente acho, se eu ficar parado aqui na rua, pegar 11 candango, é pau a pau contra o Vasco. Eu não sei se vocês acompanharam o meu vídeo de pós-jogo, mas eu comentei assim nesse vídeo. Parece que eu entrei numa máquina do tempo e eu voltei para 2021, onde eu tinha que aturar, sei lá, Marquinhos Gabriel, Morato. Voltei para 22, voltei para 18 e todos os anos com aquelas rezas brabas. E nem, poxa, parecia que tinha ali Tietê, Paulinho, né, Coutinho, sabe? Jogadores interessantes. Não, que atuação medíocre do Vasco no dia de ontem. Por isso que eu tô com medo. Do Sampaio Corrêa. Esse pode, pô, vida que a gente tá levando. Mas nesse vídeo de muito calor aqui em Queimados, mais uma vez vou te convidar para debater sobre essa resenha muito boa na Rádio Transamérica. Tava por lá mais uma vez o Cantarelli, debatendo elenco, debatendo diretoria, investimento, dinheiro, Campeonato Brasileiro, elenco, né, times que são melhores que o Vasco, opções, reserva pro Verrete, atacante de lado de campo, uma resenha bem completa pra gente trocar aqui uma ideia. E além disso, a gente tem aqui alguns detalhes, né, sobre Capasso, a lesão do Coutinho, pressão em cima do Marcelo Santana. Eric, tem mais uma informação aqui do Eric, uma matéria muito boa do GE, cara. Eu gostei dessa matéria, que a gente vai trocar uma ideia sobre ela também, a dificuldade que o Vasco tem nos últimos anos de contratar atacante. Então chega aí, família vascaína, e vem resenhar com o Thiagão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Eu vou pontuando aqui, família, rapidamente, porque essa resenha do Cantarelli, né, tem tempo ali. Vamos lá, ó. Capasso é o principal alvo do Tajeres, diz jornalista argentino. Eu não sei a sua opinião, avaliando aí as últimas atuações do João Vitor, do Oliveira, ainda tem o Maurício Lemos, tem também o Lucas Freitas, né? Então eu não sei a sua opinião, se você acha que o Capasso tem que ter alguma oportunidade no Campeonato Carioca. Parece que ele já foi regularizado e agora tá tudo certo no Campeonato Carioca para utilizar ele no decorrer da temporada. Você pensa dessa forma? Eu não. Capasso vai com Deus, na minha modesta opinião. Seguindo aqui pra gente falar sobre o Menino Couto, tá aí, substituído no primeiro tempo contra o Fluminense. Felipe Coutinho será reavaliado nesta quinta-feira. A gente espera aí informações para trocar uma ideia aqui amanhã. Eu espero que não seja nada grave, porque é uma situação que possa tirar ele dos jogos, dos treinamentos, aí, mano, até beber uma água, aí fica difícil. Sabe? Porque aí vai demorar mais um pouco, condicionamento físico, tudo mais, entrosamento com o elenco. E a gente tá sem paciência, né? Paciência. Então, espero que não seja nada grave, porque o Felipe Coutinho tem que... tá chegando, né? É melhor a gente colocar assim. Tá chegando o momento que o torcedor do Vasco... Opa, já não é mais parte física. Não é isso. Adaptação, não é aquilo. Não, tem que entregar, sabe? Tem que mostrar que realmente é aquele jogador diferente que a gente tanto, né, espera, a família vascaína. Vamos lá falar aqui rapidamente também sobre o Marcelo Santana. Tá na tela para vocês uma informação do Fábio Torres. A situação do Marcelo Santana está cada vez mais complicada no Vasco. A permanência do profissional será debatida nesta quinta-feira em uma reunião entre Pedrinho e os seus pares. O presidente está sendo bastante pressionado por todos os lados. Ontem, na nossa live, a gente teve um debate muito bom, né, sobre tudo isso. Papel colorido, Pedrinho, Marcelo Santana, um debate bom mesmo. E aí teve um amigo, né, que questionou a gente lá na live, falando, né, passar pano pro Marcelo Santana é difícil, né? Na verdade ele falou, né? E eu falei com ele, mas irmão, a gente não sabe
A gente não sabe se de fato é uma questão do Marcelo Santana, falta de experiência, essa questão de realmente ser ativo no mercado, viajar, buscar, conversar. De fato pode ser e ele está coberto de razão. Agora, pode ser uma questão também do Pedrinho, da gestão, pouco dinheiro. Tudo isso atrapalha, né? Ontem a gente deu até alguns exemplos, o Rodrigão deu uma aula. Bom é o Alexandre Matos, que fez uma negociação de 42 milhões, mais bônus lá com o Benfica para contratar o João Vitor. Bom é o Paulo Brax, que pagou 17 milhões no Léo. Eu falei, bom é o Fabinho Soldado do Corinthians, que consegue, sei lá, Memphis Depay, várias contratações, mas, ó, a gente sabe, não ninguém, né? Então, assim, a gente tem que entender também, pode ser, como não pode ser uma situação de fato do Vasco, a dificuldade do Vasco, do Pedrinho, da gestão. Então, por isso que eu não critico. Por isso que eu também não defendo, eu também não estou aqui defendendo, porque é um cara que realmente eu acho que falta experiência nesse cargo. Talvez um cara mais experiente, com mais contato com empresários e tudo mais, esse ponto já estaria ali. Então, por isso que eu não chego aqui, bato na mesa, falo assim, é culpa do cara, porque não é assim. E aí eu até falei isso na live. Cabe ao presidente do clube chegar, falar com o torcedor, estou demitindo, ou ele tem o meu voto de confiança, porque a culpa não é dele. Sabe? É dificuldade nossa. Cabe ao Pedrinho, né, dar moral ou não para esse profissional. Então vamos aguardar se de fato vai ter aqui essa reunião para demitir ou, né, se ele vai permanecer à frente do Vasco, família vascaína. Essa é a minha visão sobre o Marcelo Santana. E aí, eu queria trazer aqui essa matéria do GE, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está, né, vivendo. Tá aqui, ó. Vasco tem dificuldade de contratar atacantes de lado nos últimos 10 anos. Isso não é uma realidade, né, do Pedrinho, do momento, né, do presente. E aí, bem interessante, né, porque eles citam aqui na era SAF a contratação do Orediano, né, que veio ali com, né, um alto investimento, mas acabou que o Rossi e o Peck acrescentaram muito mais, ajudaram muito mais, ele acabou saindo do Vasco. Eles citam aqui também, né, o David, o Adson, e aqui já na era Pedrinho, né, o Jean Davi, Emerson Rodrigues, que ele foi contratado até antes do Pedrinho. Eu acho que é uma contratação do diretor de futebol que está lá no Santos. O Maxime também, que joga ali improvisado. Mas eu achei interessante essa lista aqui, família, né, dos últimos 10 anos. Claro que eles estão colocando aqui jogadores que também não são de lado, tá? Cano, Nenê, e aqui a quantidade de gols, né? Aqui esse ponto é jogadores do Vasco com mais de 5 gols por temporada nos últimos 10 anos. Mas esse aqui não é meu ponto. Meu ponto é atacante de lado mesmo, tá? Mas aqui eu vou citando. Tem Cano, Verratti na lista, Nenê, Cano, né, em 2020 e 2021, que ele fez mais de 10 gols. Aí Pikachu, que jogava no lado, era lateral. Raniel, centroavante. Gabriel Peck, Thales, Nenê, Andrés Rios, Riasco, Pedro Raul, Marrone, que tu não acha. Ederson, Marquinhos Gabriel, Thiago Galhardo, Luan, André. Você vê, olha a lista dos últimos atacantes do Vasco. Você não vê atacante de lado. Tá aqui Marrone e Gabriel Peck, 2 jogadores da base. Então é o que eu falo com vocês aqui, isso aqui é uma realidade. O último jogador acima da média na beirada de campo, e na época nem se jogava assim, foi o Éder Luiz. De lá pra cá, o Vasco nunca conseguiu contratar um atacante bom do lado do campo. Isso é uma realidade que a gente vive. Isso é uma realidade, eu não estou exagerando. É uma dificuldade que o Vasco tem de longa data. Foi assim com a SAF, que tentou aí a contratação do Orediano, não deu certo. O Adson, né, sinceramente, eu até comentava que o Adson ele não é melhor que o Peck, a gente pode dizer que é a mesma coisa. O David ajudou, mas pelo amor de Deus. Então nem com a 777 o Vasco conseguiu contratar esse atacante. E aí, né, nesse momento, toda a dificuldade que a gente está passando, né, como eu disse, não é uma questão somente do Pedrinho, família. Antes da gente finalizar a nossa resenha aqui falando do Eric, né, que é um atacante de lado que surgiu no dia de hoje, eu queria passar essa resenha aqui do Cantarelli, bem interessante, quero muito saber a sua opinião. Eles tocam em vários pontos aí pra gente debater aí sobre o Vasco nessa temporada. Se liga só. Fala, Vitor Costa. A gente já falou bastante. A gente continuou discutindo. E a gente ficou discutindo aqui fora do ar, né? É muito difícil olhar pro banco do Vasco mesmo. Convencido? Só que assim, você olha e tem o Paier. Eu vou propor... Mas... Paier entrou ontem, cara. Você paga o salário altíssimo pra um cara que é um craque. Se ele não consegue resolver entrando no segundo tempo, o problema deixa de ser a comissão técnica. Deixa de ser a diretoria. Ele não entrou no segundo tempo. Mas é isso que a gente tá querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Não, o problema do Vasco não é a comissão técnica. Se encontrar, é o jogador, pai. Ele não consegue se colocar numa condição de ser, a não ser em partidas
espaçadas, a condição de ser o cara que resolve. Ele vai decidir um jogo pra você. Mas vai ser opção porque não tem outra. É isso. Aí o problema é outro. Aí a diretoria tem que montar um elenco. 2, 3 jogos. É o famoso. Quem decidiu até agora é 2, 3 jogos no ano. O que mudou? O que eu pergunto o que mudou a vida do Vasco, aquela vitória contra o Bahia? Mudou alguma coisa? Não. O Vasco ficaria no mesmo lugar sem aquela vitória. Então ele não teve praticamente influência nenhuma. No ano anterior, eu lembro jogos do Bahia. Ali ele foi decisivo. Fortaleza, América Mineiro. E o Vasco escapou por quê? Um ponto? Aí o cara foi decisivo. Na Copa do Brasil também, contra o Água Santa, contra o... verdade. Tem uma outra classificação também que ele participa dos jogos. Você vai lembrar dos jogos. Se ele forçar pra lembrar... Se você lembra dos jogos, isso é complicado. Jogos. É complicado. Você vai lembrar de 5, vamos assim, 5, 6 jogos na passagem. Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar quais jogos o John Arias jogou muito bem. Você vai aqui citar 200. Não, isso é citar Libertadores fora do Fluminense. Essa é a diferença. Vou falar uma coisa. Essa é a diferença. O elenco é esse. O Vasco já contratou zagueiro, o Vasco já tem seus laterais, o Vasco já tem meio de campo, o Vasco agora vai precisar de ponta e de atacante. Você pode não gostar, mas o elenco é esse. O Vasco não vai mais contratar meia. É um reserva pro Verrete, 2 pontos. Nessa janela, não. Vamos falar nomes aqui, porque eu tô sendo Vasco bolado comigo. Não acho que tem que ficar bolado, tem que cobrar a diretoria. Mas eu não acho não acho o time ruim, não, tá? Agora, ele tá longe de ser um dos melhores do país, o elenco. Vamos lá. Ele não é tão ruim, não. O time titular é meio de tabela. O time titular é um time meio de tabela. Mas é o que tem, Cantarelli. É o que o orçamento permite o hoje. Máximo, você não concorda com o máximo que esse Vasco pode fazer? Meio é o que fez no ano passado? E um mata-mata. Não, peraí. O mesmo do ano passado, não. Qualquer 3, 4 vitórias a mais, você consegue dar um salto pra uma Libertadores. Dá pra dar esse salto, pô. O que mais atrapalhou no passado foi o Pedro Cantarelli, esse time, assim, esse não, porque ainda estamos na primeira janela. Avançando mas mais a primeira janela tem 10 rodadas no campeonato. Beleza. Mas aí eu tô falando, da primeira janela tem que chegar ainda ponta e centroavante. Não é possível que não vai chegar. O Fortaleza tinha um elenco... Aí dá pra... O primeiro turno no meio da tabela não dá? Considerando que os times mais fortes geralmente não tem um primeiro turno tão bom, aí no segundo você tenta melhorar. Você sabe que o Fortaleza tinha um elenco ok. Aí daqui a pouco ele faz 2 contratações, se você for ver o Fortaleza ano após ano e faz assim. Esse ano, posso contratar quem? Esse daqui. No ano que vem, quase esses aqui. Aí você vai ficando com um elenco parelho. Sai um, entra outro. Mais ou menos o que o Vasco tá tentando fazer, entra o Breno Lopes e tudo mais. Daqui a pouco você dá 2 saltos aí, que o Fortaleza deu esse ano. O Fortaleza tá com a situação financeira equacionada, né, e o Paulo Fernandes. Né? A diferença financeira dos times hoje é considerável. Ele tira um jogador de bom nível, jovem do Fortaleza. Os elencos não são tão distantes. Fortaleza tem um projeto. Fortaleza tem um projeto esportivo bem sucedido, um treinador que tá bastante tempo. Isso aí. Tem paz pra trabalhar, não tem certeza nas finanças. Vamos nome a nome. Você vai ter que mexer no time e outro elenco. Não, porque o time titular não vai jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não vai, concordo. Eu só tô falando que aí eu já vou mais pro lado do Vitor. Não tem como fazer muito mais que isso. Tem que fazer o que agora? Contratar ponta, que é essencial. Você tá falando centroavante e ponta. Eu acho que o centroavante vai ser o Ryan. Também acho. Aí vamos buscar só o ponta. Olha o banco do Vasco. E se o Verrete... A gente não tá contando que o Verrete pode entrar numa má fase, que ele pode se lesionar. Ele não tem esse direito. Não, vamos lá. Você falou do Vasco e Bahia. Vai acontecer, já não sabe. Pode ficar gripado, velho. Você falou do Vasco e Bahia. Jogo do Paiê. Quem era o centroavante? Ryan. Ele joga também esse jogo. Eu gosto do Ryan, mas eu não acho que possa ser hoje o reserva imediato. O centroavante reserva vai ser o Ryan. Ó, quer ver? Banco do Bahia, eu vou falar nomes aqui. Aí ela, não, mas o time titular, cara, vai ter que usar esses caras aqui. É isso que tem que pensar. Esses caras vão jogar. Os caras vão jogar. Banco do Vasco, Daniel Fusato, goleiro. Uma entrou ontem pro Mita, todo mundo conhece o que ele pode e o que ele não pode fazer. Uma tá jogando atacante, né, Vitor cara? Luiz. Vasco tinha que ter contratado outro lateral esquerdo, porque liberou o Leandrinho era pra ser e o vai ficar com o Vitor Luiz, claramente. Souza já nem... Cara, o Vitor Luiz e o Souza, assim, ao longo do Brasileirão... Não vão ajudar, né? Lucas Freire. É, o reserva do Oliveira. Acabou de chegar. Maurício Lemos tá... Cocão. Dá pra ser o último. Cocão é o último da temporada. Paê hipotético funciona. Paê hipotético. E detalhe, Paê é só até o meio do ano, tá? Não, tá rolando uma coisa. Ele parece que tá ajustando, isso. né? Suíço é uma incógnita também, né? Dá pra confiar no Suíço? Eu acho que o Suíço vai depender da evolução dele no estadual. Jean Davi, por mim, quando puder liberar. Zucarello, jogador garoto. Os moleques eu acho que dá pra contar, mas é complicado cobrar dele. Teixeira é outro. Já mostrou que não tem. Acabou o banco, não dá pra você fazer uma... Quase que não dá pra você substituir, cara. Sendo que no time titular, o Paulinho já tava improvisado no ataque, né? Agora vamos lá. O Adson vai voltar de lesão. Você vai contratar pelo menos 2 pontinhos ou não? Ou vai contratar só um? Eu acho que vai ser um sonho. Aí vai ficar não, e o Adson, se a galera pega essa parada de lesão... Porque o David só volta lá pra maio, junho. É muito curioso, porque assim, o cara volta de uma lesão grave de joelho, primeiro, ele vai demorar a atuar no nível que ele parou. Jair e Paulinho. E mas a gente tá contando que ele vai jogar no Brasileiro. Normalmente, os caras que voltam de lesão de joelho têm contusão muscular. Isso é só você pegar o histórico, porque o cara fica de fato, perde potência na perna, perde estrutura muscular. Neymar.
Por exemplo, o Neymar jogou ontem e o time empatou com o Botafogo. O Adson não vai voltar voando. Quero muito, mas não vai voltar. E até pela característica dele, né? Não é assim. Então, assim, eu acho que precisa botar a cabeça no lugar. Tem que ver o cara do nível do Brian Rodrigues. Isso. Eu acho que precisa ter a SAF vendida pra ontem. É esse? Mas isso não vai ser pra esse brasileiro, cara. Mas parece que não. Mas aí também não é tão fácil, né? Não é. Então, o máximo que um bom trabalho do Vasco pode chegar, e por isso eu acho que o Carille é o técnico escolhido. Então, olha só, aí tem que meio de tabela no Brasileiro. Não, eu acho que esse time, ele já é pra disputar meio de tabela. Se dá tudo certo, o que é dar tudo certo? É o elenco não tem muita lesão, encaixa o estilo de jogo. Os moleques começam a aparecer bem, porque aí vai... Por exemplo, hoje a gente não cobra do Zuccarello e do Bruno Lopes, mas de repente eles engatam. Aí já começa a crescer o número de opções. Chega um pontinha, o Adson volta bem, tô contando que tá dando Maurício tudo certo. Lemos entra bem. Maurício Lemos estabiliza a zaga. Aí o Vasco, ele pode sonhar. Aí vai ter, no meio do ano vai ter outra janela. Aí você de repente pontuou ali 25, 30 pontos no primeiro turno. Entra um dinheirinho de Copa do Brasil. Aí você sonha com algo a mais. Não, Cantarelli, calma. Mas ele falou antes. Aí tem o tudo errado. Que é o time não encaixar, o treinador sofrer pressão, vai mandar embora, os garotos não dão conta, o Vasco contrata mal, dá tudo errado. Aí pode brigar pra não cair, mas essa é a realidade, Cantarelli, de qualquer time que não tem dinheiro no caixa hoje. Verdade. O Fortaleza, você tá falando que é exemplo, mas teve um campeonato que o Fortaleza tava na lanterna. No campeonato retrasado de 2023. Sim, passou um turno quase na lanterna, pô. E depois deu uma arrancada enorme. Eu fico preocupado que o Vasco não consegue... Mas por enquanto você não vai ter essa certeza enquanto o dinheiro não chegar, cara. Vasco, Fluminense é a mesma coisa. O Fluminense ganhou a Libertadores no ano. No outro quase caiu no Brasileiro. O Fluminense tem um Mundial aí que vai colocar um dinheirinho nos cofres, né? O Vasco nem isso. E olha que a situação no Fluminense, por questões de competições, é um pouquinho melhor. Ganhou premiação de Libertadores. Vende mais jogador do que o Vasco. Mas é isso, cara. Quem não tem dinheiro... E quem não tem, leia-se. Quem não tem dinheiro, conta história. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, sei lá, vou forçar a barra aqui. Inter... tô forçando já. Atlético Mineiro, talvez. Cruzeiro agora. Corinthians tira de onde não tem. Tira 5-6. Tira 5-6, geral tá no mesmo bolo, cara. Que pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. Quem não tem dinheiro, conta história. Tá aí, família. Comenta aí alguma coisa que te chamou mais atenção. Eu destaquei aqui alguns pontos. Prometo ser rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo. Payet. Cara, pro Payet ficar, tem que reduzir bem o salário. Mas bem o salário. Porque Deus que me livre. Deus que me livre. Esse chute do Payet aí, cara, que o Cantarelli citou, é coisa de Zé Gabriel. Deus que me livre. Nossa Senhora. Mais pontos aqui que eles falaram, né, sobre os resultados do Vasco nessa temporada. O Cantarelli pontuando, né, que é esperar o que aconteceu no ano passado. Cara, eu prefiro esperar os atacantes que vão chegar. E se vão chegar, né? Eu quero entender, porque, de repente, chegando esses atletas, a performance do Vasco melhora. Eu também, assim, eles falaram do Fortaleza. Eu não acho que o Fortaleza é um exemplo. Pega a estrutura do Fortaleza, com o Vojvoda e tudo, e todos os jogadores, bota aqui, com a nossa camisa. Eu tenho certeza absoluta que não vai caminhar, que não vai andar. É diferente. Eu sei que a torcida do Fortaleza é grande. Sempre tá fazendo, né, uma festa bonita lá no Castelão, apoia, cobra, né, não tem moleza lá. Mas, irmão, o Vasco é um clube que já conquistou muito no passado. E isso tem um peso sobre os jogadores no presente. E ainda mais pontuando a questão dos rivais que conquistaram nos últimos anos. Então tem um peso gigantesco jogar aqui. Então, eu sempre falo, até isso pro meu pai que cita muito, Fortaleza não é um exemplo pra mim. Não é. Reserva para o Verratti. Eles falaram aqui do Ryan, mas tem que contratar. Assim, família, a gente entende que o Vasco tem pouco dinheiro, certo? E dessa forma você tem que priorizar. Prioridade do Vasco hoje é o lado. Tem que contratar atacante de lado. Então deixa o Ryan ser o reserva do Verratti. Não gasta dinheiro com isso agora. É assim que eu penso em relação a isso. O banco de reserva a gente sabe que é limitado. Né, como eu pontuei aqui, acho que contratando atacantes de lado, a performance do Vasco pode melhorar, e eles falaram ali a questão do dinheiro, que é um ponto que eu estou citando aqui em relação ao Marcelo Santana, que pode estar dificultando. Então a gente vai entender o que de fato está acontecendo com esse profissional, é com o Pedrinho falando, é com o Pedrinho se posicionando. Tá gostando? Não tá? Demite. Agora, é uma condição que você está impondo a ele, a dificuldade financeira, aí, irmão, é coisa que você tem que chamar, né, a responsabilidade e passar isso pro torcedor que está cobrando muito o Marcelo Santana nesse momento, família Vascaína. Então, assim, é difícil, mas eu espero que possa chegar a esses jogadores, porque a gente tem um exemplo recente, né, cara? A gente viu como em 2023 a chegada de alguns atletas naquele momento, claro, com o Ramon Dias, alguns jogadores do elenco cresceram. Né? Até o Zé Gabriel apareceu, o Peck melhorou, né? Você cita aí jogadores que não estavam performando assim, e com a chegada do Paulinho, do Medel, do Payet, o time começou, né? Alguns jogadores elevou ali o nível. Então a gente entende que o Vasco nesse momento tem essa condição. Chegando um jogador mais rápido, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, a volta do Adson, eu tenho certeza, cara, que até pro Carille, vai melhorar,
que ele vai conseguir também ter a opção da forma de jogar que ele gosta. Então eu tô nessa expectativa. Em relação, família vascaína, ao Eric, tá na tela pra vocês, informação do Nicola. Eric gostou da proposta do Vasco e tenta rescindir com o clube do Japão. É o que eu falei aqui com vocês, família, de mercado da bola, né? Que eu gosto. Eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês dentro de uma realidade. Dentro de uma realidade. Por que eu tô falando isso? Porque eu não comentei de nomes aqui no canal do Carrascal ou Carrasco, esqueci o nome do cara aqui, aquele belga, né, que jogou no Atlético de Madrid. Teve aí, né, umas páginas, né, falando sobre isso, pô. Não vou citar isso aqui. E Romarinho, né? Eu falo, pô, Romarinho, cara, não é possível que o Vasco tá cogitando o Romarinho. Não tem perfil nenhum pro Vasco nesse momento, já é um jogador de uma certa idade. Não sei se você faz o falso 9 ali, se reserva do Verret. Se é um jogador caro, de repente se voltar pro Corinthians, então não tem nada a ver com cogitar Romarinho aqui. Agora, o Eric, eu acho que faz sentido, porque é um jogador que joga nessa função, né, de lado, tá perto do fim do seu contrato, e aí eu entendo que é uma possibilidade. E por isso que eu tô debatendo aqui esse nome. Mas pelo que a gente trouxe aqui de informação no vídeo de mais cedo, é um jogador que está sendo reserva no Japão, vem de uma grave lesão e tá, né, já com seus 30 anos. Então eu não sei, questão física, ele nunca foi aquele, né, jogador, nunca foi aquele, mas assim, no desespero, olhando, falando do que eu lembro do Eric, não, ele não é pior que o Jean Davi. Ele não é pior que o Jean Davi. Não é mesmo. E entendo que, pela idade, deve, né, acrescentar mais que o Alex Teixeira, que vinha sendo titular, família vascaína. É a nossa situação, né, nesse momento.